obrigado você, obrigado, Profile. Eu acho que é muito bacana naturalizar essa conversa, né? Porque eu acho que nós homens, nós temos aí um bloqueio muito grande na hora que nós começamos a falar desse tipo de subjetividade. Então acho que é legal a gente começar a puxar esse tipo de reflexão, a puxar esse tipo Sim. de desconfortozinho mental para falar de beleza, para falar sobre como você está se vendo, que chega uma hora que você para de se observar, né? Que o homem ele quer ficar bonito basicamente para pegar alguém, né? Basicamente é isso, vou ficar bonito pra pegar alguém. Mas e depois que esse seu processo de caça acaba, você para de se Casou, cuidar? casou e tá tudo bem. Vou me É, cuidar pra quê? Já vou tô me cuidar para casado. quê, né? Então, assim, eu acho que existe uma reflexão. é, eu acho que nós homens gostamos muito pouco de nós mesmos, sabe? Eu acho que a mulher, eu falo isso nos outros podcasts aqui também, que a mulher foi, assim, historicamente colocada no lugar de cuidar do outro. E às vezes também ela aprendeu o autocuidado para poder cuidar do outro. E às vezes o homem não tem tanto isso ligado. E eu sempre gosto de chamar homem aqui, que eu acho que isso está mudando. Porque os homens estão se olhando um pouco mais, estão se cuidando mais e até redistribuindo, né, esses conceitos na sociedade. A gente tem que se reorganizar de tempos em tempos para dar uma parada a pensar. Cara, porque se você parar pra pensar assim, primeiro assim, óbvio, não tem como não entender isso nesse lugar. Eu, como homem preto, pele pra mim, além de ser o maior órgão do meu corpo, pele pra mim é o lugar que eu habito, né? E pele pra mim é um lugar também de resistência, de mensagem. Pele pra mim já foi o meu maior problema, né? Porque eu posso mudar tudo em mim, só não posso mudar minha pele. E quando a sociedade entende que essa pele é um problema, isso vira um problema insolúvel na vida. E aí você começa a entender que, como a sociedade rejeita a sua pele, você também começa a rejeitá-la. Então você começa a não cuidar dela. E é muito maluco como a maneira como nós tratamos o nosso corpo tem muito a ver com a maneira como o nosso corpo é tratado pela estrutura social que nos cerca. Sim, Você verdade. entende? Então, assim, com a hipersexualização do homem preto, por exemplo, você vê muitos homens pretos batalhando para ficar cada vez mais gostosão e tal, não sei o quê, porque esse é o lugar que nos habita. Quando nós começamos a analisar os comportamentos e os riscos desses comportamentos e a relação que essas pessoas têm com a sua pele, vai além da dermatologia, começa a transitar também num papo de sociologia, começa a transitar também num papo de psicologia, porque é isso, a pele é a sua morada. Então, se você não cuida, você não está cuidando da sua casa, né? E a pele é isso, conta uma história, né? De onde você veio, o que que você passou, principalmente a sua, né? A pele preta no Exato. geral, porque é muita história de luta. A gente vive uma coisa recente, né? Do fim da escravidão e a gente ainda está tentando esse processo de reparação. Mas o que o preto passa na vida é só o que ele sabe dizer mesmo, contar. E assim, eu tenho insistido muito com a galera que é o seguinte, Thales. A dor da pessoa preta todo mundo já conhece. Os filmes já relatam isso, desde Amistade até De Olhos Bem Fechados. Tem tudo. Se você quiser saber sobre a dor preta, tem livro, tem filme, tem música, tem tudo. O que raramente se fala é da felicidade preta. Isso é um produto muito pouco utilizável, muito pouco consumível. E eu tô começando a me perguntar por que o sorriso negro não interessa? Você entende? Por que a lágrima preta, a dor preta, é uma coisa que as pessoas querem muito ver, querem muito ouvir falar, querem muito ouvir falar do drama? Eu entendo que existe a agenda da denúncia, mas já está muito nítido para mim que a denúncia não comove ninguém. Se eu contar para você todos os dramas que eu passei enquanto homem preto, não comove ninguém. Sim. Você entende? Então, assim, a gente precisa dar uma analisada a questão do sorriso mesmo, da felicidade. Porque
não dá mais para ficar na agenda da dor. Mas você não acha que isso está mudando? Assim, você que acompanhou esse processo, você é jornalista há 20 anos, né? E recentemente teve o seu programa na Globo. Você acha que isso está mudando? De quanto tempo para cá você acha que tem tido esse esforço maior de reparação, essa vontade de ver a beleza preta, a alegria, os traços, o cabelo afro, características mesmo que vocês trazem da sua ancestralidade, da cultura? Cara, eu acho que ainda tá numa agenda pitoresca. É. Ainda tá numa agenda de que vamos fazer porque era politicamente correto, digamos assim. O que eu costumo falar pra galera é que a primavera afro passou. Hoje não é mais legal você falar sobre racismo. Você falar sobre isso, as pessoas já começam a mudar de assunto. Talvez o corte desse momento que nós estamos falando nesse programa sobre racismo não seja o corte mais assistido, porque as pessoas não querem mais falar sobre isso. O conceito de melhora é um conceito muito relativo. O que melhorou, na verdade, o que ficou menos desconfortável foi a consciência das pessoas de pele clara com relação aos males que eles causaram. Sim. Mas, para nós, o déficit ainda é muito grande. O déficit ainda é um buraco gigantesco. É um processo que não vai ser do dia para a noite. Não, né? mas a gente não pode nem ser pessimista, Thales, pelo seguinte, sei lá, você tem avós vivos? Não, mas minha última avó faleceu esse ano. Quantos anos ela tinha? 85. 85 anos. Então, sua bisavó, se tivesse viva, teria... Minhas avós tinham filho com 15 anos, 16. Então, minha bisavó teria, sei lá, 100. 101. Anos. 101 anos. E aí é muito doido porque, por exemplo, a minha mãe é bisavó da Lua. Minha neta. Uhum. Minha mãe é bisavó da Lua e minha mãe brinca com a Lua. Você entende que a sua bisavó teria tido acesso ao processo escravagista? Porque quando a sua bisavó nasceu, a escravidão tinha acabado há aproximadamente 30 anos. 30 anos para um processo de 300 não quer dizer nada. Ou seja, você fecha uma lei aqui, demora pelo menos uns 60 anos para essa lei pegar. A minha mãe, com 60 e poucos anos, ela foi comercializada como escrava. Minha mãe foi comercializada como escrava. Então, assim, a janela é muito curta ainda. A escravidão acabou no Brasil há menos de 135 anos. E não acabou, né? Do dia para noite também. Então assim, em 135 anos eu consegui pular de mercadoria que era vendida aqui no Cais do Valongo para entrevistado do Thales. E isso eu acho que é um puta de um ativo. Por que eu não gosto, e eu não gosto mesmo de falar sobre a questão racial? As pessoas realmente acham, pô, Manel, isso é um tema que você curte falar. Cara, isso é a coisa que eu menos curto falar na minha vida. Eu arrumo muito inimigo com isso, eu perco afetos com isso. Porque a temática racial, ela é um conjunto de verdades inconvenientes. Você não acha que é importante de falar sobre ter o desconforto? Porque quanto mais desconforto, mais pensamento e tentativa de chegar num denominador comum. Depende do padrão de nobreza dos corações e depende se esse desconforto está pegando na primeira camada da minha pirâmide de Maslow. Pegou na minha primeira camada, irmão, dane-se a minha nobreza, eu vou querer. Você entendeu?